Boa noite. Boa noite. Agora sim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade. Sintam-se acolhidos por esta casa, pelos nossos corações, que tenhamos uma noite rica de estudos e aprendizados em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina esta que traduz para nós o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, que estejamos todos nós abertos para recebermos do mais alto os fluidos necessários para a reconstrução dos nossos sentimentos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire. Mais uma noite de atividades e de trabalho. Antes da nossa leitura costumeira, pessoal, eu queria trazer um recadinho que eu já trouxe semana passada, mas todas as semanas, até chegar a data, a gente vai estar relembrando e eu vou projetar aqui. É um teatro que vai ter lá em Ilha Solteira, tá? Dia 8 de março, pessoal. 8 de março é uma sexta-feira, 8 horas da noite. Nós teremos o teatro que está aqui na tela para vocês. Se chama Uma Mulher, um Olhar. Abigail, Paulo e Estevão. Esse teatro, quem está trazendo esse teatro para a Ilha Solteira e para a nossa região é o pessoal do Centro Espírita Ser a Luz. Então, quem puder prestigiar, tenho certeza que vai valer muito a pena. Tá? Quem quiser adquirir ingressos, também nos procure, que a gente está em contato direto com eles, vamos facilitar isso. Tá? Então, dia 8 de março, teremos esse teatro lá em Ilha Solteira, uma sexta-feira, 8 horas da noite. Tudo bem? Bom, agora todos receberam uma mensagem aqui na entrada, né? E essa mensagem é a mensagem que vai ser lida aqui por mim. É uma mensagem, é um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, de Emmanuel através do Chico, e já estamos no capítulo 108, é uma leitura sequencial, e já estamos no capítulo 108, com o título Reencarnação. E reencarnação é um conceito-chave muito importante que a doutrina espírita nos trouxe e nos elucidou tão bem. E começa com uma fala do Cristo dizendo assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. E agora vem os comentários de Emmanuel. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei, e os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade.
na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus, o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, uma mensagem belíssima aos nossos corações, e que nós possamos extrair aqui dessas belas palavras de Emmanuel, que as provas, como ele mesmo disse, são indispensáveis à nossa felicidade por vindoura. Nós estamos na Terra, reencarnados na Terra, um mundo de provas e expiações, onde os desafios certamente aparecerão, mas são desafios importantes para nós superarmos com a certeza de que a felicidade está por vir. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que aqui se faz presente, felizes e agradecidos que estamos aqui juntos nesta oportunidade reencarnatória, felizes e agradecidos que estamos juntos aqui nesta casa que com tanto amor acolhe os nossos corações, e rogando, Senhor, que nesta noite possamos receber do mais alto os fluidos salutares necessários à reconstrução dos nossos sentimentos, que ao findar desta noite estejamos mais preparados para continuarmos a nossa encarnação, superando as adversidades e os obstáculos. Obrigado, Senhor, pelas incontáveis oportunidades. Obrigado por tudo. Que nós saibamos aproveitá-las da melhor maneira possível, cumprindo o máximo possível daquilo que é esperado para cada um de nós, para esta encarnação. Que assim seja. E hoje é o nossa penúltima palestra do capítulo 16, semana que vem a gente encerra o capítulo 16, temos a alegria, a honra de contar aqui pela primeira vez em 2024, com a presença do meu pai, Isaías Mar, que sempre enriquece as nossas atividades. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e retribua todo o seu esforço, o seu empenho. Almas queridas, a saudação é aquela de sempre. Falo da emoção, da gratidão, do amor, da alegria de estar novamente em Andradina, cidade, povo que aprendi a amar e aos quais muito devo. E sempre me emociona retornar a esta casa.
por tudo o que esta hora nos enseja. Como sempre, peço permissão para ser desataviado, simples, despretensioso. Porque o objetivo maior é ser intermediário do Evangelho e, com isto, chegar aos corações. Se eu não conseguir ser intermediário do Evangelho e não chegar em seu coração de algum modo, terei perdido excelente oportunidade. E pior, terei comprometido a sua oportunidade. Desprendimento dos bens terrenos. Este o tema. É uma página, um tema, movimento as folhas, somente para que vocês percebam, são 3 folhas inteiras, mais uma parte. Impossível em 30 minutos tudo abordar. Não é esta a intenção. Trago fragmentos, esperando que estes fragmentos os auxiliem, nos auxiliem. Desprendimento dos bens terrenos. Vamos aos retalhos das nossas reflexões. Começo por trazer algumas categorias de pessoas existentes no mundo. Nós fazemos parte destas categorias que apresentarei. Existem, vamos falar pausadamente, de maneira que a compreensão seja facilitada. Existe o possuidor, possuído pelo que possui. Complicado isso? Possuidor, possuído pelo que possui. Ele é infeliz, não porque possua, mas porque é possuído pelo que supõe possuir. Ele é escravo do que detém. E não há felicidade na escravidão, porque na escravidão não há liberdade, e sem liberdade não há felicidade. O possuidor, repetindo para fixar, o possuidor, possuído pelo que possui, é infeliz. O possuidor, não possuído pelo que possui, é feliz. Não porque possua, mas porque não é possuído por aquilo que ele possui. Ele é livre, não vive em função da posse, do patrimônio. Este possuidor, não possuído, livre, pode possuir o mundo, pode ser biliardário. Ele não é possuído, continua livre, é feliz, entendeu
o sentido da posse, entendeu o sentido do patrimônio. Duas categorias. Agora mencionamos outras duas. O não possuidor, para você fixar, falamos do possuidor possuído e do possuidor não possuído. Agora falamos do não possuidor possuído, pelo que não possui. Ele é infeliz, não porque não possua, mas porque ele é escravo do que gostaria de ter. É o invejoso, o competitivo, em que pese não deter recursos, sofre por não tê-los. É infeliz não porque não detenha, é infeliz porque é escravo, vive em função daquilo que ambiciona ter, e nem sempre esforçamos para conquistar. Sofre inutilmente. Não possuidor, não possuído, é feliz, não porque seja pobre, mas porque ele não é refém, não é escravo, porque não tem, se adequa ao que pode, se ajusta ao que lhe é possível, factível e segue bem. Pode existir, pois, infelicidade e felicidade na fortuna, e pode existir infelicidade ou felicidade na escassez, na carência, não na miserabilidade. Espero que vocês tenham entendido, senão eu vou começar tudo de novo. Vocês entenderam? Sim. Eu sei, é o medo que eu comece, né? É isso. Então, a doutrina espírita, recordando Jesus, atualizando Jesus, não exalta a pobreza como condição sine qua non única para a felicidade. E a doutrina espírita, com o Evangelho, com Jesus, também não abomina a fortuna, não abomina a riqueza. A felicidade estará para o pobre no modo como ele encara, como ele administra, como ele vive a sua condição de maior carência. A felicidade para aquele que detém recursos estará igualmente na sua atitude, na sua visão, no seu conceito do que ele tem. O rico que compartilha, que gera empregos, que faz da caridade a sua razão existencial, é feliz. Não porque seja rico, porque ele entendeu o sentido da fortuna, dos bens amealhados. O pobre mesquinho, não sei se tem algum pobre mesquinho em Andradina, minha cidade querida, o pobre mesquinho, egoísta, é infeliz, não porque seja pobre, mas porque ele tem o olhar fixado no seu umbigo, inveja, tem ciúmes, é rixento.
E só por esta introdução nós podemos perceber a beleza libertadora do Evangelho. Então, se tivermos aqui pessoas abastadas, e eu sei que temos, fique tranquilo ou tranquila. Não é pecado ter fortuna, como não é pecado ter títulos acadêmicos, ter beleza plástica, ter fama, glória, poder. Isso não é pecado, não é crime. Como também não é virtude não ter nada disso. E orgulhar-se da condição de pobreza também não é virtude. Você já entendeu, mas podemos insistir um pouco mais. Nós conhecemos ricos, humildes, generosos, desprendidos. E conhecemos pobres, extremamente apegados, escravos. Certa feita, fui na residência de um casal, morando num quase caseiro, e o homem que ali vivia recusava-se a sair do casebre por qualquer motivo, recusava-se a confraternizar com parentes em datas festivas, com medo de que o vizinho varasse a cerca, que não precisava nem pular, era só varar a cerca e pegasse o pouco que ele tinha ali. Então o Evangelho nos chama a atenção para isso. Estamos aqui com o Evangelho aberto. Hoje é estudo, é reflexão, não é conferência, não é uma obra de arte na tribuna. Então diz aqui o Evangelho: o amor aos bens terrenos. E já temos aí material para as nossas reflexões. O amor aos bens terrenos. A questão está no sentimento que nos vincula ao que detemos. Aliás, eu já falei a palavra deter aqui, o verbo, várias vezes. Vale a pena eu já trazer esse tópico. Uma coisa é ter, outra coisa é deter. Tudo que se refere aos bens materiais, tudo, inclusive o corpo, nós não temos. Nós detemos. São empréstimos a título precário, transitório. Nós não temos nada que seja material. Está na página. Depois, como você não faz nada da meia-noite às 5, 6, pega lá o Evangelho e lê. Não temos, tudo é de Deus. Tudo. Vejam vocês, a nossa idade, segundo o Espírito André Luiz, é de mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos, desde quando éramos seres unicelulares nos oceanos aquecidos do começo. De lá para cá, 1 bilhão e 500 milhões de anos, mais ou menos. Pois, quando nós surgimos no cenário da vida universal, há 1 bilhão e 500 milhões de anos, a Terra, como um berço, já estava pronta para nos receber. E
se a ciência não está equivocada, o Cristo, seu formador, seu organizador, seu governador, trabalhou por 3 bilhões de anos para que a Terra oferecesse condições para dar-nos a luz deste parto de vida. Pois todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo, hoje, agora, já existiam há bilhões de anos, para que se tenha a comprovação fácil e rápida de que, de fato, tudo é de Deus. Tudo. Não criamos uma célula, uma molécula, um átomo, um nêutron, um elétron, um próton, um núcleo, nada. Utilizamos tudo que está aqui. Então a nossa roupa é feita com os elementos químicos criados pelo Cristo. As nossas casas, as nossas propriedades, tudo é formado por esses elementos que não nos pertencem. Então não é difícil trazer esta reflexão e não é difícil entendê-la. E vale a pergunta: de tudo isso, o que é efetivamente meu? Para não exagerar, nós tivemos quantas? 200.000 reencarnações. Há filósofos espíritas que falam em 300.000 reencarnações. Desde quando éramos uma mônada. 300.000 reencarnações. Nem dá para saber e não tem a menor importância. Onde estão os nossos corpos das 300.000 reencarnações? Digamos que nos casamos 1000 vezes, números aleatórios. Peço a compreensão de todos. Nós nos casamos 1000 vezes. Onde estão os 1000 cônjuges? Os 5.000 filhos? Os 8.000 netos? E vindo na estrada agora com Joana, ela compartilhou algo que encontrou aí na internet. A gente não sabe se ri ou se chora, e eu compartilho com você. Você pode rir e chorar como desejar. O corpo do marido sendo velado, a mulher passou mal, desencarnou no velório do marido. Eu pensei, com a minha veia bem-humorada, é muito azar. É muito azar, não sei se mais para ele ou para ela, não ficaram um dia viúvos. Por favor, não me levem a sério, porque eu não estou sendo sério agora. Veja você, este marido vai acordar no mundo espiritual, e quem ele vai ver do lado? A dita cuja. E não vai ser mais em corpo e alma, só alma. Então, queridos, para percebermos que tudo que se refere aos bens terrenos, nós detemos, nós temos o que constitui o nosso patrimônio moral, emocional, espiritual. Isto eu tenho, isto você tem. Isto é nosso, inamovível, inarredável, intransferível. Nós já atingimos o
um certo nível de conhecimento evangélico, espírita, isto é nosso. Nunca mais o nosso Júnior trouxe uma página de Emmanuel sobre reencarnação. Ressalvada alguma exceção aqui, a maioria é de reencarnacionistas. Nunca mais deixarei de ser reencarnacionista. Nunca mais deixarei de ser alguém que tenha certeza da imortalidade da alma. Nunca mais perderei a certeza do amor de Deus. Nunca mais perderei os princípios do livre-arbítrio, da fé raciocinada. Isto é patrimônio espiritual. Isso segue conosco. Repetindo para fixar. Ter, deter. Deter é estar na posse transitória de alguma coisa. Deter é estar na posse transitória de alguma coisa. Ter é de fato ser proprietário de alguma coisa. Então nós temos a posse dos bens materiais e temos a propriedade legítima, fruto do nosso esforço, do nosso investimento, da nossa cultura, do nosso conhecimento. Então, para dar um exemplo, estou aqui com o nosso Evangelho. Daqui a um século e meio, 2, não sei, não tem importância, estarei reencarnado. Aqui mesmo na Terra. Faço questão de que seja aqui. Amo o nosso planeta, lindo que só. Pois, na próxima encarnação, quando eu travar contato com o Evangelho e abri-lo, eu terei a nítida certeza de que eu conheço esse livro. Meu Deus, mas eu já li isso em algum lugar, não lembro quando, onde. E com uma leitura, ou 2 ou 3, na próxima encarnação, eu vou retomar toda a memória. Já nesta encarnação, que eu não sou lá grande coisa, aconteceu isso com as obras básicas da doutrina. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu só não sabia que eu sabia aquilo, mas à medida que eu fui lendo, eu falei, mas eu sei, é o que eu penso, é o que eu estou buscando. Então imaginemos isso para o futuro. Então o condenável, meus amores, não é o deter. O condenável é não aproveitarmos bem o que detemos. Aí é que está o X da questão. E na Terra não há quem seja tão pobre, você conhece o pensamento, que não detenha algum bem. Não há ninguém que não detenha algum bem, qualquer bem de ordem material. E o pernicioso, deletério, negativo, prejudicial, comprometedor está na não utilização para o bem próprio e para o bem geral daquilo que detemos.
então, sugiro a você, ainda que rapidamente agora, que você se ausculte. Auscultar-se é diferente de escutar. Nós escutamos com os ouvidos físicos e auscultamos o coração, a mente, a alma com a consciência. Então, o que é que você detém? O que é que eu detenho? Falando de mim, funcionário público, aposentado, eu detenho uma aposentadoria de valor fixo. Eu sei quanto ganho todos os meses. E eu estou feliz hoje porque foi hoje o dia do crédito. Então, por 3 dias você vai me ver risonho, comunicativo, brincalhão, contando causos. A partir daí, sobra mês. Não é que sobra salário, sobra mês e o dinheiro se foi. Então eu detenho uma receita mensal fixa há décadas. Se eu quiser, posso gastar tudo com as pessoas, com as instituições, projetos, porque no 4º dia útil de março eu terei o mesmo crédito. Digo isto para dizer a você que não tem explicação, não tem justificativa o expositor da noite ser mesquinho, ególatra e acumular sem sentido para nada, para ninguém. E está nesta página que estamos trazendo alguns retalhos, nem estou lendo, porque precisamos terminar nosso estudo, que não faz sentido, está escrito aqui, leia. Eu alegar que não compartilho com os meus irmãos de humanidade, porque estou acumulando para os filhos. Não justifica. Não justifica. Ele está aqui, está ouvindo, ele já sabe disso. Está quase ficando careca de saber disso. Né? Hoje eu estou feliz, foi hoje o dia do crédito. Então relaxa. Não justifica, não é verdade. Porque dizemos é para os filhos, mas está embutido aí o egoísmo, o desejo de fruir antes que os filhos fruam. Então não justifica. Então o que detemos? E o que detemos, meus amores, não é nosso, não é propriedade nossa. É pacífico esse pensamento. Todos necessitamos de Deus. Mas hoje nós vamos trazer algo diferente, embora semelhante. Deus necessita de nós. Todos concordamos que precisamos de Deus, mas Deus necessita de nós. Para que através do que detemos, seja dinheiro, patrimônio, seja título acadêmico, conhecimento, qualquer coisa, que possamos compartilhar com o outro. Deus
ajuda os seus filhos através dos seus filhos. É o que está acontecendo agora. A sua presença aqui me ajuda muito. Você está contribuindo poderosamente para a minha alegria de hoje. É outro crédito na minha conta bancária espiritual. Você me faz feliz com a sua presença. E é muito provável que, de alguma forma, eu esteja contribuindo para a sua alegria também. Então, eu te ajudo, você me ajuda. Se eu não viesse, eu me privaria de tê-los comigo. E os privaria de ter com vocês. E isto é a economia universal. Isto é lei cósmica. Não sei explicar, mas Marte precisa da Terra, que precisa de Marte, e ambos necessitam do Sol. E os três precisam de Júpiter, de Vênus, de Saturno, de Urano. Há uma interdependência no universo. Não sei se temos outros médicos aqui, mas está conosco o Dr. Fábio Assis, médico, que poderia nos dar uma aula da interdependência dos órgãos, dos sistemas, da importância da homeostase, do equilíbrio entre os sistemas que precisam funcionar. Porque se um órgão está afetado, vai comprometer toda uma estrutura local, podendo estender-se. Então há uma interdependência. Deus necessita de nós, até para trabalharmos noções como solidariedade, cooperação, convivência, tolerância, caridade. Então o rico, o afortunado, tem na caridade a oportunidade de dar sentido aos bens que detém. E o carente tem na simplicidade, na humildade, no desapego ao que não tem, não sofrer pelo que não tem, embora tenha o direito de buscar eticamente o que lhe falta, o que ele ambiciona. Então, todos nós estamos nesta noite sendo outra vez convidados a um certo desafio. E aqui mais adiante está dito, pelo apego à posse. Parece redundância, né? Apego à posse, mas não é. Eu posso deter e não ser apegado. Falamos disso já hoje. Pelo apego à posse de tais bens. Então o problema não está na posse, está no apego ao que possuímos. É isso que nos faz sofrer. Muito cuidado, pois, para todos nós, com os pronomes possessivos, no que tange aos bens materiais. Meu carro, minha casa, meu isso. Soube recentemente de uma cidade onde estive em tarefa doutrinária, que dois amigos romperão, porque um deles comprou um carro chicoso
E o outro amigo, distraidamente, de costas, encostou-se no carro dele para os dois conversarem. E o dono do carro ficou encabulado, encostando talvez o cinto, arranhasse o carro novo que ele tinha comprado. Surgiu a oportunidade deles irem juntos de uma cidade para outra, e aquele que havia encostado disse: se eu não posso encostar no seu carro, como é que eu vou conseguir entrar no seu carro? Não entrou, não encostou mais, e se foi. Então, amados, essa é a questão. Quase escrevi para o Júnior, mas ele já tem muita coisa para fazer. Nós estudamos aqui a semana passada sobre a epífise, capítulo 2 do livro Missionários da Luz, da glândula pineal. Jesus falou da glândula pineal há 2 milênios. Numa outra oportunidade, traremos a conexão entre André Luiz e Jesus. É texto bíblico, ele não usa a expressão pineal, que não existia, não existe, ele não usa a expressão epífise, que foi construída depois também. Mas, rapidamente, a epífise, esse terceiro olho, o olho de Shiva, segundo os orientais, é o olho que nos conecta com a espiritualidade, com os olhos, ouvidos, os sentidos físicos todos. Nós nos conectamos entre nós. E a glândula pineal, muito estudada pelo psiquiatra espírita Sérgio Felipe de Oliveira, rastreiem-no, um gêniozinho na área espírita e médica. Esta glândula é a glândula da mediunidade, nos conecta com a espiritualidade. E por incrível que pareça, está dito aqui: pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Aquele que se concentra no imediatismo da vida carnal, fecha, bloqueia esta glândula, e ele se torna cego, dominado pelo ego. Na palavra ego, acrescenta-se a letra C e nós temos cego. O ego é cego, ele só enxerga a si, aquilo que lhe interessa no imediatismo. E aí ele se desconecta com a espiritualidade e vive fisiologicamente, vive subdiafragmaticamente, vive para os sentidos, para as funções inferiores. Isso para me expressar com a lhaneza que o ambiente requer. Amores, me estendi um pouco mais e eu peço perdão por isso. Mas acho bom você me perdoar, porque a mágoa por mim não te fará nenhum bem. Muita paz. Obrigado.